TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, convidando você a estar conosco em mais essa aula, mais esse encontro, mais esse aprendizado. Conto aqui com a presença hoje desse nosso material que estamos iniciando hoje com as nossas mestras que vão estar aqui nos conduzindo nesse entendimento, professora Ieda. Gratidão pelo convite, é sempre uma alegria estarmos aqui, para nós, né, partilhando, né, as páginas da Bíblia. É sempre muito importante, bom, né, Ieda? muito bom. Agradecer a professora Amélia. É muito bom estar aqui, né? É um momento bem gostoso da gente poder estar transmitindo a palavra de Deus. Exatamente, aprender. E você que andou uma fujona, né? Pois é. Que estava fazendo sempre assim pela telinha. Estou presente agora. Agora com a gente aqui, com você estando conosco, fica tudo bem melhor, né, Amélia? Com certeza. Agradeço então o seu esforço. Porque eu sei que tem momentos na vida da gente que parece que nada dá certo, né? Fica Pois tudo mais é. difícil, né? São momentos que passam. Que passam. Vamos eternizar aqueles que ficam, né? Para ser bem redundante, eternizar o que fica é ótimo. Mas então, só para explicar quem está começando hoje conosco, nós estamos hoje começando exatamente o estudo do livro de Deuteronômio, o último dos 5 livros do Pentateuco. Nós fizemos no programa anterior uma abordagem, uma introdução, um mergulho no que seria esse livro. Fizemos tipo um spoiler bem aprofundado de todo esse material que nós estamos começando. Então convido você a não perder nenhum desses encontros. É um livro maravilhoso, ele vai trazer um condensado, vai trazer um bloco completo que nós vamos fazer algumas até revivências, assim, posso falar assim, né, Ieda, daquilo que a gente andou estudando, né, Amélia? Então, eu vou pedir, quem estiver com a Bíblia, pode acompanhar. Vamos fazer uma pequena leitura do início, os 5 primeiros versículos do Deuteronômio, para que a gente possa, a partir daí, começar a entender esse estudo que começa. Vai falar sobre o tempo e lugar do versículo 1 ao versículo 5, como eu disse, desse primeiro capítulo. São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Farã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Há 11 dias de marcha pelo caminho da montanha de Seir, desde Horebe até Cades Barne. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas conforme tudo que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Após ter vencido Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astaró e Edrai, no outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés, a inculcar esta lei, dizendo. Vou parar aqui, depois a gente entra com o que ele vai dizer. Quero entender aqui, Ieda, porque ele fala aqui em muitas cidades, muitos nomes, são palavras até difíceis de ser lidas, né? O que isso tudo vai dizer para a gente? Como me situar nessa introdução? Essa introdução, ele vai ter o título de tempo e lugar, vai ser a localização do espaço, a localização geográfica, o período que vai estar relatando, quem está falando, né? Então, aqui a gente vai perceber, a gente tem que entender o livro do Deuteronômio, ele é uma atualização da lei que está contido no Êxodo, nos capítulos 20 até o 23. Visando o quê? Ele vai atualizar a lei porque ele vai procurar, assim, adaptar a lei aos novos tempos e novas situações. Então, aqui, através do discurso de Moisés, nós temos aqui uma introdução histórica que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele vai fazendo uma ligação com o livro dos Números,
Então, muitas histórias que estão aqui no Deuteronômio, nessa introdução, que é a introdução geral do livro, muitos fatos a gente já viu, a gente já estudou e vai ser relembrado sempre assim, com uma intenção de atualizar, né, e de chamar a atenção para a questão da aliança, a fidelidade com relação à aliança a Javé. O povo, até o povo aqui já é outro, porque ele vai falando do Horebe, nessa introdução, do Monte Horebe, lá do Monte Sagrado, onde foi dada a aliança, porque aqui a preocupação do autor não é tanto a questão de culto, mas é a questão de justiça social, a questão da construção de uma nova sociedade, do novo povo, o povo santo, o povo de Javé que foi escolhido, que vai tomar posse da terra. E essa posse da terra, eles vão entrar, é uma nova geração. Até mesmo Moisés aqui, é um discurso até de despedida de Moisés, porque vai falar da morte dele. E aí então, essa nova geração que vai entrar, tomar posse da terra, ela tem que continuar fiel à aliança, fiel aos mandamentos. Então, ele vai fazer uma atualização da lei. Visando isso aí, uma adaptação aos novos tempos. Até o povo não é mais aquele grupo de escravos, aquela multidão de escravos que saiu do Egito, agora é um povo livre, prestes a entrar na terra. Então aqui nós temos o primeiro discurso de Moisés, que vai do capítulo 1, né? Primeiro essa parte que você leu, do 1 até o 5, é uma introdução histórica. Aqui ele vai falar do tempo e do lugar. E são todas as palavras de Moisés dirigidas a Israel. Porém, nós temos que entender o tempo, a localização geográfica e as histórias. Elas fazem parte de um período muito anterior do que foi escrito o livro. O livro do Deuteronômio ele foi escrito por volta do ano 722 até o ano 400, um período da monarquia. Um período da monarquia em que Israel ele vai passar pelo exílio. É um período antes, durante e o pós-exílio. Então é um livro que ele vai sendo adaptado, reeditado, né? E aí ele termina por volta do ano de 400. E esses fatos, esse tempo, esse lugar, essa posição geográfica, esses acontecimentos, eles correspondem a um período bem anterior ao século XIII, um período de 1222 a.C. Então vamos dizer assim, que o autor ele vai utilizar esses dados para fazer essa atualização da aliança, né, chamando o povo de Israel a permanecer fiel a Deus, fiel, porque a infidelidade causa perda da terra. Tá. Então, se o povo é fiel à aliança, né, então ele tem a terra como dom, né, tem terra e vida. Então aqui ele vai localizar a questão do tempo e do lugar. Ele vai fazer aqui essa introdução. Só um pouquinho que eu vou pegar minhas anotações aqui. Para cá. É muito interessante a questão do discurso de Moisés, que é o primeiro discurso, porque o livro contém 3 discursos de Moisés aqui. Esse primeiro, ele vai do capítulo 1:6 até o 4:40. Né? Ele vai fazer um resumo da história de Israel entre a sua estada do Sinai, quer dizer, do Monte Horebe, né, a sua chegada frente ao Rio Jordão. Então aqui, esse tempo e lugar, né, serve de instrução solene do livro, né, indicando data, o tema, quem está falando aqui é Moisés, e quem escuta? Israel. Porém, esse livro, a tradição judaica atribui o Pentateuco, a autoria como sendo de Moisés. Porém, a gente sabe que através de estudos, né, o livro, e pela história do livro, a gente sabe que ele foi escrito por levitas pregadores itinerantes. Esses levitas, eles têm a consciência de que
eles são continuadores da palavra de Moisés. Por isso que aqui o autor é levita e coloca como sendo Moisés que está falando. Por que ele fala isso? Porque é para dar autoridade, porque ele vai também fazer crítica, ele vai chamar o povo à conversão, à mudança de vida. Então, se é a palavra de Moisés, então ele tem autoridade para fazê-lo. Então, a gente, essa questão de Moisés que está falando aqui, a gente sabe que é o autor levita que está chamando atenção para esses fatos, né? E é importante aqui também, Amélia, a gente ver, reforçar o período que esse povo ficou no deserto, dito pelos livros anteriores. Aqui vem dizer, foi no 40º ano, quer dizer, já é o 40 anos se passaram. É o finalzinho, já chegando, vai entrar na terra. Então ele vem realmente ser um selo, uma confirmação. Uma confirmação. E completando o que a Ida estava falando, o livro de Deuteronômio ele tem várias homilias, né? Que ela falou, os discursos que ele tem. Na realidade, o foco mesmo, todo ele vai falar no amor de Deus, né? Na paixão para você obedecer às leis de Deus, né? E é para agradecer também, porque eles entraram na terra prometida. Né? Então é livro de agradecimento também, né? E não é assim, quando fala da lei, não é uma coisa árida, né? Mas sim a simbologia do amor de Deus, né? E a gente vai perceber que parece mais uma pregação. O Deuteronômio ele parece mais uma catequese para ajudar o povo, vai entrar. É aquilo assim, olha, nós já caminhamos no deserto 40 anos, nós éramos assim, aprendemos que tem que ser assim para viver. Deus, no seu infinito amor, nos deu as leis. Para quê? Para a gente viver um projeto diferente de igualdade e solidariedade. Isso falou no Êxodo, falou no Levítico, em Números, e agora o Deuteronômio ele está reforçando tudo. Né? Como se o povo estivesse prontinho. O que você leu ali até o versículo 5, já está falando mesmo, está no finzinho, nós já vamos entrar na terra prometida. Né? E entrando então, lembra, temos que observar. Então é um acento assim muito especial que o discurso vai dar a essa gratuidade de Deus. Deus de graça escolheu esse povo para libertar. De graça Deus ensinou o povo a caminhar. Eles não sabiam caminhar na liberdade. E de graça está com eles. Então, né, é uma gratuidade de Deus. Tá. Chamando a atenção só um pouquinho para esse último versículo aí desse trechinho que você leu, do 1 até o 5. No versículo 5 ele diz assim, no outro lado do Jordão, quer dizer, o povo está prestes a entrar na terra de Moabe. Moisés começou a inculcar esta lei dizendo. Então aqui ele vai a uma lei que na outra tradução bíblica da pastoral, o título desse trecho, dessa perícope, é um livro para ser inculcado, uma lei para ser inculcada. Então vai ser, o que quer dizer essa palavra inculcada? Fiada na repetida, cabeça. Martelada, né? Continuamente ele vai ser repetida, relembrada, inculcada. Por quê? Para que Israel realize então um novo projeto de vida ao se fixar na terra. Tá. É uma terra, com a construção de uma nova sociedade, uma nova vida, um novo povo que busca sempre estar em aliança com Javé, o Deus libertador, o único Deus. Porque eles vão falar que depois vão repetir a lei, dizendo para não se ter cuidado com a idolatria. Vai tomar alguns textos do Números, chamando a atenção, advertindo o povo, lembrando que são os levitas, pregadores, catequistas que estão fazendo isso nessa época, no ano de 722. Né? Porque é um período assim de muita, Israel está vivendo um período de muita agitação internacional e nacional, muita injustiça, né? Muita a questão econômica, social, muita pobreza. É o que a gente vive hoje. Não mudou muito. Não mudou muito, né? Muita gente com tudo na mão e a maioria pobre e miserável. Então ele quer a prática da justiça e da fraternidade. Tá. Então, vamos fazer a leitura assim, exatamente do que Moisés vai falar a partir do versículo 6. Yahvé, nosso Deus, falou-nos no Horebe. Já permanecestes bastante nesta montanha. Voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus e a todos os que habitam na Arabá, na montanha, na planície, no Neguebe, no litoral, a terra dos cananeus e no Líbano, até o grande rio o Eufrates. Eis a terra que eu vos dei.
Entrai para possuir a terra que Yahvé, sob juramento, prometera dar a vossos pais, a Arão, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos disse, sozinho eu não posso levar-vos. Yahvé, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderei eu, sozinho, carregar vosso peso, vossa carga e vossos processos? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Vós me respondestes: o que propões é bom? Tomei então os chefes das vossas tribos, homens sábios e competentes, e os constituí vossos chefes, chefes de milhares, de 100, de 50 e de 10, e também escribas para as vossas tribos. Ao mesmo tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que mora com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Naquela ocasião, eu vos ordenei tudo o que deveríeis fazer. Realmente, Deus aqui pega esse povo como que pega uma criança pela mão, né? Ele diz assim, olha, não vai fazer diferença de um com o outro, hein? Vocês são todos irmãos. Até o estrangeiro você tem que cuidar, né? É interessante esse cuidado assim, parece um cuidado tão infantil, tão primário, mas é porque nós não saímos ainda dessa infância, acho que até hoje, né, Amélia? Não. Na realidade, o livro de Deuteronômio, ele vai sempre falar assim hoje, parece que está falando para o presente. E quando a gente lê isso tudo, a gente tem que pensar o hoje nosso também. Então, o livro foi escrito, quando está sendo escrito, muitos centenas de anos depois do fato acontecido. O povo já foi para a terra, o povo viveu mais ou menos o projeto, quebrou a aliança, já estão quase indo para o exílio de novo, né? Vivendo na escravidão. Então vai repetindo para ajudar o hoje como é que é. Você olhando esse capítulo, ele está fazendo uma memória fantástica. Desde o momento que saiu, já para entrar na terra que Deus deu, ele faz lembrança da promessa lá no Gênesis 12, que ele falou para Abraão. Depois, a mesma coisa falou para Isaac: pode contar as estrelas do céu, assim será a vossa descendência, né? Depois ele faz memória também, lá do livro de Números, em Números, a memória é que Moisés está cansado, ele não aguenta mais e ele reclama para Deus, né? Por acaso esse povo é meu? Quem que falou para tirar esse povo, né? É melhor eu morrer. Já no Êxodo não, no Êxodo é o sogro de Moisés, o Jetro que fala: Moisés, o que você está fazendo? Você começa a atender esse povo de manhã até de noite, você mata você e você mata o povo também. Faz o seguinte, escolhe homens tementes a Deus, faça grupo de 50, faz grupos menores e coloca uma pessoa em cada um. E essa pessoa vai atender as pessoas. Quando tiver coisas grandes, aí você traz para mim. Em Números, Deus manda Moisés entrar na tenda e escolhe 70 homens. Aí Deus vai tirar um pouco da sabedoria que ele deu para Moisés e vai dar um pouco para cada um, né? Aí quando você vai para o Novo Testamento, Jesus não vai ficar sozinho, vai escolher 12. E vai ensinar os 12 como é que, quando ele se for, como é que vai cuidar do povo. Então ele vai fazendo memória direitinho, né? E a questão que você lembrava, não fazer exceção de pessoas, nem a do estrangeiro. É uma comunidade que vai viver fraternamente, né? Aí ele fala de igual modo, pequeno, grande, depois porque é a sentença de Deus. Aí se a causa for muito difícil, aí você fala para mim, Moisés, que aí eu ajudo. Naquela ocasião, eu ordenei tudo o que deveríeis fazer. Então, está dizendo assim para o hoje. Deus disse assim para Moisés, né? Aí o grupo que está escrevendo está dizendo, hoje a gente está vivendo tudo aquilo que ia no Egito. E nós temos que lutar
para depois voltar para essa terra de novo, como Deus tinha prometido, porque é a herança de Deus. Então vai ensinar tudo de novo, como é que o povo tem que viver o projeto de igualdade, que está lá no Êxodo 20, que é o decálogo dos 10 mandamentos. Então é um convite. E a Ieda lembrava de hoje, não é assim também? Então, quando eu leio esse texto, quando eu escuto esse texto, como é que eu hoje estou vivendo o projeto de Deus? Estou excluindo as pessoas ou eu estou vivendo aquele projeto que Deuteronômio vai falar no capítulo 6? Não desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. A lâmpada para os meus pés é essa aqui. É o decálogo. E ele vai enfatizar muito nesse trecho a questão da justiça. Então aqui, a terra prometida é lugar de justiça. Tanto que ele fala lá do Horebe, o Horebe, da onde está falando Moisés, é o lugar da aliança, onde eles têm que continuar fiéis ao Deus libertador, ao Deus que dá vida para o povo. E tem a promessa patriarcal que ele fala aqui, já nesse trechinho. A terra dos cananeus e ao Líbano. Eis a terra que eu vos dei. Então tem a promessa aqui da terra, feita aos patriarcas, que ele continua repetindo. A questão da justiça, ele já começa aquela questão que a Melinha falou, dos números, do livro do número, que já falou da questão de que Moisés ele está cansado. Porém aqui ele vai eleger não homens que têm carismas, movido pelo Espírito de Yahvé. Aqui os homens eles vão ter aqui as qualidades sapienciais. São homens, lá no versículo 13. Elegei homens sábios, inteligentes e competentes, que vai ter a função de juiz. Então vai haver então uma estrutura necessária que haja nessa terra, que é lugar de justiça, que haja justiça. Para isso tem que ter uma estrutura, juízes que vão julgar de acordo com a justiça. E aí então ele recomenda aí no finalzinho desse trecho, a sentença. A sentença é de Deus, então Deus ele é imparcial. Então esse juiz ele tem que não favorecer, mas agir de acordo com, não fazer exceções de pessoas no julgamento, ele ressalta. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil, para vós dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Naquela ocasião, eu vos ordenei tudo o que deveríeis fazer. Então, aqui, quando ele retoma a questão dos números, onde Moisés está cansado, porque o povo é numeroso, aqui a intenção é colocar homens, então, líderes, porque lá em Números vai ser a liderança das tribos, vão formar as tribos. Aqui, a questão é da justiça. Então, porque esse livro aqui, a preocupação não é tanto com o culto, mas a preocupação é mais social, a questão de justiça. Muito bem. Realmente a gente vê assim, a preocupação com a numeração, com a quantidade, a multidão. Lá atrás é porque era um povo que precisava conquistar, Agora eles já estão se estabelecendo, agora é preciso ter pessoas que realmente saibam conduzir com sabedoria. Você vê que de épocas em épocas muda a necessidade do povo, a qualidade desse povo, para que se possa continuar tendo um número de pessoas suficientes para esclarecer, conduzir, agir de forma a realmente trazer a justiça que o Senhor quer, Então, essa questão é muito atual hoje. É muito atual hoje, Onde a gente percebe que a justiça muitas vezes é distorcida. Ela é parcial, não é imparcial. Faz-se necessário cada vez mais especialistas na paz. Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Nós já voltamos com esse entendimento desse povo sequioso e necessitado de ter uma terra, que agora, pelo jeito, o Rio Jordão já está aí delimitando esse espaço, Já voltamos. Voltamos
Vamos continuar, nós estamos iniciando o livro de Deuteronômio, um livro que promete um resumão legal de todos esses que nós andamos passeando por esse tempo atrás e tentar agora fixar na memória aquilo que a gente viu. Então vamos fazer a leitura do versículo 19 até o 33, que vai falar dessas incredulidades que vão acontecer. Partimos do Horebe e caminhamos através de todo aquele grande e terrível deserto, vós o vistes, em direção à montanha dos amorreus, segundo nos ordenara Yahvé nosso Deus. E chegamos a Cades-Barne. Eu então vos disse, chegastes à montanha dos amorreus que Yahvé nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra, sobe para possuí-la, conforme te falou Yahvé, Deus de teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos achegastes a mim para dizer, enviemos homens à nossa frente, para que explorem a região por nós e nos informem por qual caminho devemos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram subindo em direção à montanha e foram até o vale de Escol explorando. Tomaram consigo dos frutos da região e nolos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que Yahvé, nosso Deus, nos dará é boa. Vós, porém, não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas. Yahvé nos odeia, faz-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas terras dos amorreus e nos exterminar. Para onde subiremos? Nossos irmãos nos encorajaram, dizendo, é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali descendentes de Enassim. Eu vos disse então, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Também no deserto vistes que Yahvé teu Deus te levou como um homem leva seu filho por todo o caminho que percorrestes até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava em Yahvé vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para vosso acampamento de noite por meio do fogo, para que pudesses enxergar o caminho que percorries, e de dia na nuvem. Não mudou nada. Gente, 40 anos, Ieda, me socorra para esse entendimento. 40 anos, Deus ensinando esse povo, cuidando como cuida um bebê, como está escrito aqui, né? E esse povo já, a descendência dos que saíram do Egito, já os filhos, vivenciando toda essa história, não mudou nada. E até hoje também nós somos os mesmos, né? Que povo de cabeça dura que nós somos. Então aqui esse trecho ele vai destacar a questão do medo, da insegurança, da murmuração, apesar de Deus ter feito tudo, tirado o povo lá do Egito com a sua mão poderosa. Agora estão atravessaram todo o deserto, 40 anos pelo deserto, e o povo ainda continua, né, com incredulidade, com medo de tomar posse da terra. Falta de confiança. Falta de fé, falta de confiança. Né? Ele diz aqui, se rebelaram contra Yahvé. É um pecado muito grande aqui de infidelidade também com relação a tudo aquilo que Deus, Yahvé, tem feito pelo povo. Então, eles dizem, é um momento também, é uma pedagogia aqui de povo aprender a confiar, o povo parar de murmurar, ter a consciência de que ele não está sozinho, que Deus caminha com o seu povo. Tanto que aqui o título desse trecho é que Yahvé caminha na frente do seu povo. Apesar das dificuldades do caminho,
Deus continua conduzindo o povo até essa terra. Que paciência vamos desse Deus, hein? fortalecer a fé. Nós Não já vamos perder a estudamos. fé. Vamos ter coragem para poder tomar posse daquilo que Deus nos Verdade. promete. Nós já estudamos os profetas, lembra? É. Oséias, Isaías. Isso. O Oséias 11, logo no versículo 1, Deus fala assim, né? Oséias dizendo que Deus fala, eu era como um pai, fui eu que tirei Efraim do deserto, eu pegava pela mão e ensinava a andar, se referindo a isso, na saída do Egito, foi Isso. Deus que ensinou o povo. Deus pegou esse povo como um pai e uma mãe pega um filho e vai ensinar a andar, vai ensinar a comer. Não tem, eu dou, né? Não precisa ficar exaltado, tenho. E o povo não. Mas tem que lembrar também, Eda e Ana, que o povo que saiu do Egito não é o que está entrando. Sim. Essa geração faleceu no deserto. Então Sim. é gente que não sabe nem o que é ser escravo. Só tem o cansaço de caminhar pelo deserto que escutou dizer do Egito. Então eles falam, é igual quando reclama que não tem pão, né? Que manda colher só por um dia, eles desobedecem, porque é assim, né? Vá que amanhã Deus não dá. Vamos colher dobrado, apodrece. Então, é muito duro. A cabeça está cheia das coisas da economia, da religião, tudo do Egito. Então, no deserto vai aprender uma outra economia, a fé no único Deus. Mas qual Deus? Não é um qualquer. Aquele que tirou o povo do Egito e ensinou a caminhar, ensinou a falar, deu as normas de como bem viver. E agora esse povo, eles têm medo. Né? Tem medo. De vai que. E também aqui lembrou o texto lá do Josué, capítulo 1, quando Deus fala para ele assim, ó, a questão da fidelidade, a questão de acreditar em Deus, ser firme e corajoso, porque fará esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe. Então, somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, logo está ensinando como que tem que falar. Ele fala, não temas, não te apavores, porque Javé está contigo por onde quer que você anda. Tem que dizer, sabe, igual eu falo para você, Ana, ser forte, corajoso, acredita, Deus é muito mais força, coragem, estou orando por você, me dá a mão, vamos juntas, vamos junto. Eu acho muito lindo aqui o rosto de Deus que eles estão dizendo, fazendo memória de um Deus que ouviu, que conhecia o sofrimento e sabia quem fazia o povo sofrer. Então, esse Deus fez tudo isso na caminhada. Agora, para entrar na terra, dizendo a mesma coisa. Né? Vocês não acreditam mais em mim? Quem foi que? Não fui eu estou contigo, me dá a mão, vamos junto. Né? Deixa eu só estimular um pouquinho, porque ficou pesado eu ter lido isso aqui no versículo 27. E murmurastes nas vossas tendas, e Yahvé nos odeia. Como podemos chegar a esse contraste? Esse texto aqui, ele está lembrando o episódio que já foi narrado no livro dos Números, lá no capítulo 13. Então, ele vai aquele episódio em que Javé manda Moisés, né, escolher um representante de cada tribo para poder explorar a terra. Então, eles não vão entrando na terra sem saber com quem eles estão lidando. Então, aqui, ele retoma esse acontecimento dos exploradores, porém com algumas ideias, algumas mudanças, assim, porque aqui quem dá a ideia de mandar os exploradores é o próprio povo. Lá no 22 ele fala assim, vós todos, então, vos achegastes a mim para dizer, enviemos homens à nossa frente para que explorem a região por nós. Então, aqui, quem está dando orientação para Moisés é o povo. Então, tem uma certa democracia aqui, né? Decidido aqui em assembleia, vamos dizer assim. Lá não, lá no livro dos Números não. Foi Yahvé que ordenou que mandasse os exploradores para conhecer a terra. Outra questão aqui. Lá a gente lembra da intercessão de Moisés. O povo pecou, o povo murmurou, o povo percebeu, aqui também o povo murmura, comete o pecado, da falta de fé, de medo, de insegurança, rebelião. Aqui não aparece o episódio da intercessão de Moisés pelo povo. Né?
E aí então, apesar dele frisar da característica do pecado do povo. Então tem algumas mudanças no texto. E aqui é interessante também, nossos irmãos nos desencorajaram. Ele vai começar a usar, falar muito a questão da fraternidade. Então, o povo de Deus é um povo de irmãos, um povo fraterno. E é a primeira vez na Bíblia também que aparece a ideia de Deus como Pai. Aí no versículo 30, ele vai falar aqui, Yahvé, vosso Deus, é quem vai na vossa frente. E ele continua, ele combaterá a vosso favor do mesmo modo que já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. É no 31. Também no deserto, viste que Yahvé, teu Deus, te levou como um homem leva seu filho. É a primeira vez na Bíblia que aparece a ideia de Deus como Pai. Aquilo que está em Oséias, né? 11:1. Então, aqui vai a questão da paternidade de Deus. A primeira, porque Jesus, no Novo Testamento, ele vai nos revelar Deus como Pai. E vai nos ensinar a nos dirigir a Ele na oração do Pai Nosso. Deus é Pai. Então, aqui, já num texto bem antigo, aqui no Deuteronômio, já aparece essa ideia da paternidade divina. Então, o que mais? Na verdade, isso aí a partir daqui vai começar a ser algo insistente. Deus faz questão que seja de ele ser visto como esse Pai, né? Que cuida, que zela, que pega pela mão, que conduz, que mostra o caminho. E Israel é apresentado como filho. É. Então, se Deus é Pai, nós somos irmãos. Sim. Nós temos que buscar ser fiel a Yahvé, ao Deus libertador, porque Deus nos dá que é a vida e vida em plenitude para todos, justiça e partilha, fraternidade. E essa insistência que fala, que a gente tem que lembrar hoje, na realidade, essa gratuidade de Deus, né? Para com o povo que ele elegeu como seu povo, não foi o povo que escolheu como seu Deus. É Deus que escolheu, ao contrário, é Deus que escolheu esse povo, Deus que elegeu esse povo como seu povo. É isso quando ele se apresenta para Moisés na sarça ardente, no Êxodo 3, ele fala, né? Que ele tem ouvido o clamor, ele tem escutado, e ele conhece o sofrimento do povo, por isso ele desceu ali na terra que Moisés está, por isso a terra é sagrada, né? E ele escolheu para libertar esse povo. Aí fala, Moisés vai lá e liberta o meu povo, né? Então Moisés, com a ajuda de Deus, um povo que Deus escolheu. Não foi o povo que escolheu, ele tinha os deuses do Egito. Agora aqui não. Agora Deus que escolheu esse povo para libertar. Deus nos escolheu. Verdade. Né? Ele escolhe, então é de graça, né? É de graça. O que a gente percebe, lá no capítulo 4 ele vai falar da questão da idolatria, né? Que Deus, o Yahvé, o Deus libertador, ele vai, anunciado principalmente pelos levitas, porque Moisés ele era levita, Araão também levita, e muitos que não eram sacerdotes eram levitas também, descendentes dos levitas. Eles vão falar que a grande diferencial de Israel dos outros povos, a grande maravilha que Israel descobriu foi o Deus vivo. Porque os deuses pagãos, os deuses dos outros povos, é um Deus que não ouve, né? É um Deus que não salva. Então a grande maravilha de Israel foi ter feito essa experiência com esse Deus libertador, o Deus vivo, o Deus que ouve, o Deus que vê, né? O Deus que escuta o clamor, que quando ele é invocado ele responde. Então essa é a grande maravilha de Israel. E os outros deuses não. Então ele fala assim, não fazer imagens para Yahvé, porque Yahvé ele não pode ser representado com material feito por mãos humanas, pela madeira, pelos astros, né? Porque por figuras de homem, de mulher, porque era a religião dessa época na Mesopotâmia
os deuses deles eram representações dos astros. Eram representação de animais no Egito, eram representações de homens e de mulheres. É aqui a grande descoberta, a grande bênção de Israel é Javé. É o Deus que salva. É um Deus misericordioso. Que apesar de todo o pecado do povo, ele não quebra a aliança. Deus sempre é fiel. Apesar de todas as dificuldades que nós temos de confiar, né? As dificuldades que nós temos de temer, que é muito da nossa natureza humana, ter medo. E aí, então, a nossa grande também descoberta e força é Deus. Porque se Deus está conosco, a gente deveria descansar nele, diante das dificuldades, diante do medo, Com né? certeza. E diante das desconfianças. Então, é esse Deus presente, esse Deus que ouve, que nos atende quando nós clamamos por ele. E essa é a grande descoberta. Então, Ida, uma coisa também que eu fico observando é esse Deus preocupado em reconstruir. Porque a gente está vendo que ele cria a humanidade, idealiza a humanidade, coloca os nossos pais lá atrás, Adão e Eva, e vê que eles estragam o seu projeto e ele diz, eu vou refazer o projeto, vou reconstruir. Ele não abandona aquele projeto para fazer um novo, vou reconstruir. E ele pega exatamente esse trabalho todo, menina, de ter que pegar esse povo e dizer, eu vou pegar o povo mais sofrido. Ele podia ter pego uma classe de astrônomos que vivia estudando os astros, as estrelas, cultos. Ele poderia ter pego uma classe de reis. Ele poderia ter pego uma civilização super adiantada e moderna para poder fazer esse trabalho de esperar o seu filho, né? Mas não. Ele vai lá naquele povo sofrido, escravizado, para ele ter o sabor da liberdade, da reconstrução. Traz esse povo no sofrimento para que ele aprenda a renascer, para que ele aprenda a se refazer, para depois dizer, é no meio de vocês que eu vou pôr o meu filho para refazer o estrago que vocês fizeram. É impressionante essa capacidade de amar que Deus... É o amor, né? É o amor. A gente percebe, Ana, em toda a história do povo de Deus e na nossa história de vida também, esse amor de Deus. A opção que Deus faz. Você acabou de dizer, ele não pegou os poderosos. Não que ele não é dos poderosos, mas ele pegou aquela classe sofrida, espoliada pelos poderosos da época. E ele fez esse povo sem nada, um povo seu. Né? E se você compara com... Quando Jesus vai nascer também, você acabou de falar que ele ia mandar o filho, ele escolhe um povo sem nada para seu filho armar sua tenda no meio desse povo sem nada, que vai também dizer qual é o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é de igualdade, solidariedade, fraternidade para todas as pessoas do mundo inteiro. Né? Então, quem não quer viver esse projeto, ele mesmo se exclui de ser filho e filha de Deus. Na carta de João, na primeira carta de João, fala, veja que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Aprendemos isso com Jesus. Jesus nos mostrou o Pai, somos irmãos e irmãs em Jesus, o Pai também é nosso. E eu lembro que em Pueba a igreja também escolheu a opção pelos empobrecidos. Né? Deus não fez um mundo de desiguais, o mundo é de iguais. Exatamente. É a sociedade humana que ela se divide, a divisão. Nosso Deus não, é amor. É como você fala, é um tamanho do amor que a gente não consegue entender. Avaliar, né? Não. Mas então, para terminarmos esse capítulo primeiro, vou avançar um pouco mais e ler o último trecho, que é a partir do versículo 34, que vai dizer, ao ouvir o tom das vossas palavras, Yahvé enfureceu-se e jurou, nenhum dos homens desta geração nenhum dos homens desta geração perversa verá a terra, a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá. Dar-lhe-ei a terra por onde passou e também aos seus filhos, pois ele seguiu a Yahvé sem reservas. Por vossa causa, Yahvé enfureceu-se até mesmo contra mim e disse, também tu não entrarás lá.
é teu servo Josué, filho de Num, quem lá entrará. Encoraja-o, pois é ele quem fará Israel possuí-la. Vossos meninos, contudo, dos quais dizias que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá entrarão. Eu a darei a eles para que a possuam. Quanto a vós, voltai-vos, parti em direção ao deserto, a caminho do mar de Suf. Vós, porém, me respondestes: pecamos contra Yahvé nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou Yahvé nosso Deus. Cada um dentre vós cingiu suas armas de guerra, achando fácil subir em direção à montanha. Yahvé então me disse: dize-lhes, não subais, nem lutais, para não ser desvencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos falei. Todavia, não me ouvistes, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé. Subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo morreu que habita esta montanha saiu então ao vosso encontro, perseguindo-vos como abelhas, e vos derrotou desde Seir até Orma. Voltastes e chorastes diante de Yahvé, mas Yahvé não ouviu os vossos clamores e nem vos deu atenção. E por isso tivestes de morar em Cádiz por todos aqueles muitos anos que lá permanecestes. Há uma certa teimosia aqui. Desobediência do povo. E Deus está mostrando também, peraí, a palavra final é minha. Vocês não me obedeceram, vocês não confiaram em mim, essa geração, inclusive até Moisés, é uma forma de castigo então, porque eles são chamados aqui de rebeldes, desobedientes. Então, quem vai entrar, mas Deus continua seu projeto de aliança com a nova geração. Ele fala de Caleb, a ele que vai dar, porque essa terra prometida. Então, e aí o povo desobedece. E Yahvé fala assim, não subam, porque o povo se arrependeu de ter duvidado, de ter murmurado. Ele fala, não, agora a gente vai, por conta própria, quer dizer, decide sem consultar e ele Deus. Fala, peraí, a palavra final é minha. Ele fala, não vai. E Deus fala, não vai. Ele fala, não, eu vou. Vai e luta. E aí acontece o quê? A matança. Morre aquele povo. E aí uma nova geração continua o projeto de Deus. Porque Deus sempre vai ser fiel às suas promessas. Na realidade, ouvindo você falar, eu fiquei lembrando que é igual a gente que é mãe, que é pai, que é avó, né? Você fala, não faça isso, meu filho, não vai não vai ser bom, por isso, faz o que eu estou te falando. Eu tenho experiência de vida. Não obedece e vai, depois volta chorando. É mãe, né? É pai, vó, tinha razão. E a gente fala bem feito, bem feito. E a gente fala assim, a gente tem a sabedoria, né? Então, eles sabiam, são teimosos. Quer fazer aquilo que a cabeça pensa, não escuta, porque não é só a cabeça que funciona, é coração também. Né? Aprenderam, as lideranças no caminho para entrar na Terra Prometida, foi dizendo como que ia ser. Já tem experiência fantástica de quem é esse Deus, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que está junto. Né? Que lembrava, a gente leu antes, de um Deus que vai na frente. Lembra na caminhada, na saída do Egito? Vai na frente, ora vai atrás. O que significa isso? Deus está protegendo. Pela frente tem o Salmo 139, tu me conheces quando eu estou sentado, me abrange pelas costas, pela frente e pelo lado. Então, é um Deus que cuida de quem Ele ama por tudo. Mas quando você não quer, você tem liberdade de fazer o seu caminho. E fazendo o seu caminho, você sai estrupiado. Aí depois que você errou, não pude fazer nada, você escolheu esse caminho. Não lamente, né? Não lamente, né? Aprenda. Aprenda. Então, o deserto vai ser uma escola para esse povo, não tem que aprender. E a lei que vai ser a aliança aí que Deus faz com o povo tem essa função de conduzir o povo no caminho da justiça. Né? Deus é que guia o povo através da sua legislação também. E aí o povo obedece e quiser. Tem dois caminhos aí, depois, mais pra frente, Deuteronômio vai falar. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Mas ele insiste, escolha, pois, a vida. Muito bem. Nós aqui vencemos o capítulo 1 nesse programa de hoje, o primeiro capítulo do livro de Deuteronômio.
É um livro que nós temos inteirinho ainda pela frente para conquistar, descobrir, aprender, gostar. E eu convido você a não deixar de acompanhar os demais programas, tá? Estamos aí dispostos a aprender, conhecer e ver as verdades que ele traz escondido no seu interior. Vamos lá, vamos nos animar nessa caminhada. Então, qualquer coisa, consulte nossos mestres, estamos aqui na TV Imaculada, dispostos a continuar com esse estudo, contando com sua presença. Portanto, até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria. Imaculada.